Muito bem, amigos, vamos dar continuidade, vamos dar sequência à nossa matéria, Direito Penal, Teoria Geral do Delito, Culpabilidade, Exigibilidade de Conduta Diversa. Estamos na excludente, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Nós vimos as causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa. A gente entra então agora, finalmente, nas causas legais de inexigibilidade de conduta diversa. A primeira delas, mas dando sequência na matéria, por isso que é número 3, é a chamada coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Talvez, olha que genial, talvez na tua prova venha com outro nome. Talvez na tua prova venha com o nome vis repulsiva. Muitos vão dizer assim, professor, mas eu tenho a impressão de que eu já trabalhei contigo em aula essa excludente. Não. Não. Nós trabalhamos, meus amigos, a chamada coação física irresistível. Então aqui é importante que a gente saiba a diferença. Certo? Coação física irresistível coação moral irresistível. Coação física irresistível é chamada de vis absoluta. Coação moral irresistível, também conhecida como vis repulsiva. Coação física irresistível excludente da conduta, ou seja, fato típico. Coação moral irresistível excludente da exigibilidade de conduta diversa. Culpabilidade. É possível, então, perceber a diferença? Toda vez que aparecer uma questão em prova falando sobre coação moral irresistível, esqueçam o primeiro elemento, esqueçam o segundo elemento, nós estamos falando do terceiro, nós estamos falando da culpabilidade. Ou seja, toda vez que um indivíduo age por uma coação moral irresistível, isso significa, meus amigos, que não tinha como exigir dessa pessoa, por algum motivo, um comportamento diferente.
certo? Não tinha como exigir um comportamento diferente. Então, cuidem esses detalhes aqui. Vamos apagar. Letra A. Fundamento legal. Onde nós encontramos, certo? Onde nós encontramos a coação moral irresistível. Então eu vou botar aqui ainda, me atrevo, né? Acho que vai ficar melhor, usar fundamento legal e incidência. O fundamento legal nós encontramos no artigo 22 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha nele? Venham comigo. Aqui está. Vejam o enunciado. Coação irresistível e obediência hierárquica. Bem se vê que esse dispositivo vale para os dois. Vale tanto para a coação moral irresistível, como vale também para a obediência hierárquica. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, por gentileza. Pronto. Até aqui, nós temos a coação irresistível. Alguém vai dizer assim, professor, mas tem um detalhe aqui. Não está dizendo aqui que a coação é moral. Só está dizendo coação irresistível. Eu sei. Eu sei que só diz isso. Não diz outra coisa, só diz sob coação irresistível. Como é que eu sei que é moral? Porque nós estamos falando de culpabilidade. E se nós estamos falando de culpabilidade, certo? Se é culpabilidade, pessoal, nós estamos falando de comportamento humano. Nós estamos falando de questão psicológica. Tudo que é questão física é lá da conduta. Certo? Aqui, pessoal, na coação moral, o indivíduo ele vai ter uma vontade, embora essa vontade seja viciada. Então, quando vocês lêem aqui, se o fato é cometido sob coação irresistível, vocês vão ver que diz ainda o final assim, que vale para os dois, ó. Só é punível o autor da coação ou da ordem. Se fala no final autor da coação, ficou fácil de perceber que essa coação aqui é moral. Porque na coação física nós não temos um autor da coação. A gente só tem uma pessoa, que a outra é um instrumento corpóreo para cometer o crime. Certo? Então, por isso que vocês, ao ler o 22, vocês vão sempre entender como sendo um caso de inexigibilidade de conduta diversa. Se é caso de inexigibilidade de conduta diversa, nós estamos falando de excludente de culpabilidade. E se nós estamos falando de excludente de culpabilidade, nós estamos falando de coação moral. Certo? Bom, só é punível o autor da coação. Isso nos diz muita coisa. Se fala em coação, basicamente a gente tem que se dar conta de duas pessoas. Cuidado, eu não estou dizendo que basta ter duas,
Mas a gente tem que ter como base duas, né? Porque se fala em coação, a gente tem que ter a figura do coator e a figura do coagido, que também pode ser chamado de coato. Coator e coagido, ou coato, como vocês preferirem, certo? Dentro da coação moral irresistível, o que o artigo 22 diz? Que só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, pessoal, esse cara aqui responde criminalmente. Já o coagido aqui ele tem excluída a culpabilidade. Exatamente pelo quê? Pela inexigibilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa. Certo? Cuidem isso. Eu sei que até agora eu não dei nenhum exemplo para que a gente possa entender bem como funciona esse dispositivo. Então eu vou trazer um exemplo agora para os senhores. Imaginem que eu estou com o filho de uma pessoa apontando a arma e eu digo para o fulano: mata aquele indivíduo, senão eu mato o teu filho. Se dêem conta, houve um matar alguém aqui. E esse matar alguém foi doloso. Certo? Mas a pessoa estava sendo coagida. Nós tínhamos uma ligação psicológica entre o coator e o coagido. Professor, fica impune esse homicídio? Claro que não. Por que o homicídio não fica impune? Porque o autor da coação, aqui está ele, o coator, ele responde pelo ato. Ele responde criminalmente. Então, sempre, amigos, vai se pressupor aqui essa relação entre coator e coagido. Certo? Cuidem esse detalhe. Agora, vamos supor que venha uma questão um pouquinho diferente. Vamos supor que venha uma questão assim, ó. O sujeito tá com a criança aqui, uma arma apontada, e diz pro sujeito: mata o fulano, senão eu te mato. Aliás, desculpem, mata o fulano, senão eu mato teu filho. E ao invés dele matar quem o coator quer que ele mate, ele dispara contra o próprio coator. Nesse momento. Nesse caso, pessoal, nós não vamos ter uma coação moral irresistível, mas nós vamos ter o quê? Legítima defesa de terceiro. Porque nós temos aqui o quê? Um perigo atual iminente contra a criança, e aquele que em tese estaria sofrendo a coação repeliu essa injusta agressão. E aí, nós não vamos ter um fato típico e ilícito, mas o indivíduo não será culpável. Não. Nós vamos ter um fato típico, porém lícito. Perceberam? Mas como eu disse para vocês, o que nos importa de verdade, o que interessa aqui é a questão da coação moral irresistível.
Vejam, mata, vai lá, mata o sujeito que está naquela fruteira, senão eu vou matar o teu filho que está aqui comigo. Nesse momento, pessoal, o indivíduo coagido, ele está se perguntando, e agora, Estado, o que eu faço? Eu sei que eu posso escolher entre a vida do dono da fruteira e a vida do meu filho. Eu sei disso. Mas a pergunta que se faz é: tu, Estado, ou você, sociedade, podem exigir de mim, coagido nesse caso, que pratique um ato diferente? Pode exigir de mim? A resposta é não, negativo. Se deram conta? Perceberam, amigos, que nessa relação o coagido ele atua como um longa-manos? O que quer dizer isso, longa-manos? Quer dizer aqui, meus caros, que é uma extensão do corpo do coator. Quando ele está com a criança aqui apontando a arma, ele quer matar o dono da fruteira. E para isso ele usa esse indivíduo, esse terceiro. É por isso que se pressupõe geralmente o quê? Se pressupõe 3 pessoas. Mas nós vamos ver um pouquinho mais futuramente sobre isso. Certo? Então, cuidado, é uma longa-manos, é uma extensão. A gente chama isso de autoria imediata. Não existe aqui concurso de pessoas. Cuidado. Cuidado. Não há concurso de pessoas. Por que não há concurso de pessoas? Porque é como se fosse uma só. Que é o coator, o coagido é apenas uma extensão dos meios de execução para o crime. O coator podia usar um revólver para matar o dono da fruteira, podia usar uma faca, podia usar uma granada, mas também podia usar um ser humano, como ele está fazendo nesse exemplo. Não há concurso de pessoas porque não existe aqui liame subjetivo, não existe união de esforços em prol de um objetivo comum. Se fosse concurso de pessoas, ambos iriam responder. Certo? Não é o caso. Compreenderam? Muito bem. Isso tudo é a letra A. Eu já vou botar a letra B aqui antes de apagar. Letra B, meus amigos. Aqui onde diz fundamento legal, a gente vai trabalhar agora o fundamento jurídico. E quanto ao fundamento jurídico, eu limito com uma frase. Uma frase resolve. A lei não pode exigir heroísmo. No exemplo que eu dei para vocês, do sujeito que está com a criança aqui apontando a arma e o outro diz, vai lá e mata o dono da fruteira, senão eu mato teu filho. Se a lei exigisse heroísmo,
não haveria aqui inexigibilidade de conduta diversa pela coação moral irresistível, bastava o sujeito dizer, não, eu não vou. Eu vou te enfrentar, faz isso se tu é bem homem. Ou então partisse para cima do sujeito. Mas é possível que a lei exija isso de alguém? Por exemplo, de um pai? É claro que não. Se deram conta? Nesse detalhe nós temos o fundamento jurídico. O dispositivo legal, o fundamento legal é o 22. Mas por que ele existe? Qual é o fundamento jurídico dele? É esse. Certo? Então, muito cuidado, pessoal, em relação a esse detalhe, tá? Se fosse possível exigir atos de herói, nós não teríamos a inexigibilidade de conduta diversa. Ah, professor, e no caso do salva-vida, dos bombeiros, nem deles se espera heroísmo. Se espera que eles atuem no seu mistério, mas não se exige heroísmo. Se espera que eles atuem nas suas funções, por quê? Bom, amigos, o motivo é simples, né? O direito penal, o Código Penal, diz que essas pessoas, se elas não agirem no estrito cumprimento do dever legal, elas estão praticando uma conduta ilícita. Mas nós estamos trabalhando agora o terreno da culpabilidade, do terceiro elemento. E no terceiro elemento, o ato de heroísmo é algo que não pode ser exigido. Ou seja, uma pessoa ou tu encara e morre, ou tu vai preso. Vocês nunca vão estar diante dessa situação. Ou tu morre, ou tu vai preso. Não. Ou é uma, ou é outra. Certo? Vencido aqui também. Vamos para a letra C. Apagamos aqui. Ih, fiz besteira, mas já vou arrumar. Estamos na coação moral irresistível, vis repulsiva. Letra C. Requisitos. Requisitos. Ao todo, amigos, são 4 requisitos. Primeiro requisito: ameaça do coator. Ou seja, quem está ameaçando é o coator. Certo? Cuidado em relação a isso. Quem está ameaçando é o coator, não é um terceiro, não é um particular qualquer, é o coator. A ameaça é dele. Ela tem que ser direcionada à pessoa do coagido. Aqui está, ela tem que ser
direcionada à pessoa do coagido. Então o coador está com uma criança aqui e diz para o coagido: mata o fulano, senão eu mato o teu filho. Está se dando conta que está sendo direcionada a ela? Cuidado! Se a ameaça for direcionada a uma pessoa estranha, nós até vamos ter uma inexigibilidade de conduta diversa, mas ela será supralegal. Cuidado! Aqui está, certo? Outro cuidado, e é um dos principais. A ameaça deve ser certa e séria, ou seja, passível de realização, passível que ocorra. Caso contrário, meus amigos, a gente não vai estar aqui falando de coação moral irresistível, certo? Porque a ameaça que pressupõe o medo, ela não tem força para tanto. Quando diz aqui, ameaça certa, o indivíduo diz, olha, mata lá o dono da fruteira, senão talvez eu faça alguma coisa contra um filho que um dia tu vai ter. Esquece. Isso não é coação moral irresistível, porque a ameaça não é certa. Ou então diz assim, olha, vai lá e mata o dono da fruteira, senão eu vou fazer o sol cair na tua cabeça. Senão eu não vou mais jogar bolinha de gude contigo. A ameaça não é séria. Cara, se tu não fizer isso, eu te mato. Mas é aquela força de expressão. Isso não é coação moral irresistível. Certo? Ela tem que ser passível de ser realizada. O sujeito diz assim, mata o dono da fruteira, senão eu mato teus pais. Mas o indivíduo é órfão. Qual é a chance disso acontecer? É zero. Então a gente tem que ter bastante atenção nesse requisito. O requisito da ameaça do coator. Certo? Compreenderam? Que bom. Temos que entrar agora no segundo requisito, mas para entrar no segundo, no terceiro e no quarto requisito, é preciso que a gente faça agora um intervalinho. Então nós vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, vamos dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos então estamos de volta. Certinho? Logo, logo aguardo vocês para a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.